Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal fazendo mais questões de noções de arquivologia da banca Setup. Aqui agora a gente vai fazer questões e preparação para esse concurso aqui da FASEPA. Mas lembrando que aqui no canal há outros vídeos sobre essa temática de arquivologia também da banca Setup. Então para você acessar eles eu vou deixar o link na descrição desses vídeos aqui. Então a primeira questão aqui, que eu já peguei essas questões agora do último curso da Setup, que foi da SEMAS agora, 2023, nessa parte de arquivologia, a primeira questão ela diz assim: os documentos que a Elaine usa todos os dias e que são essenciais, se são essenciais, eles são o quê? Importantes. Então, são essenciais para que ela realize suas atividades, devem estar no arquivo. Então, qual é o arquivo que a gente denomina onde ele é utilizado todos os dias, onde ele tem essa característica de ser corrente? Então, esse tema aqui, discutido nessa questão aqui, a parte de arquivologia, são os estágios de evolução. Então, falando um pouco sobre isso, há um vídeo também que eu vou deixar no link aqui da descrição, que ele é super interessante, onde eu, né, no caso, eu falo sobre a diferença desde um documento para um arquivo e aí todas as características que tem um arquivo. Então, aqui na questão, ela está falando, a Elaine lá, sobre os estágios de evolução, onde são três tipos. Quais são? Primeiro, corrente, intermediário e, por último, permanente. E aí, as características principais de cada uma delas aqui. O corrente seria o quê? Seria aqueles arquivos que são armazenados como os mais novos e, porém, mais utilizados. Então, são mais novos, mais utilizados, que são o quê? Essenciais. Lembra lá da palavra-chave que usou lá na questão? Onde eles são essenciais para serem utilizados durante o dia a dia da Elaine? Então, olha aqui, já seria a nossa resposta. O arquivo intermediário, então ele é intermediário, ele está entre esses dois aqui, por isso que tem o número 2 aqui. Então, qual é a característica do intermediário? Eles são armazenados os documentos que já foram resolvidos e aguardam prazo de prescrição administrativa ou jurídica, dependendo do setor que o arquivo faça parte. E aí, por fim, permanente. Permanente, ele dá aquela ideia de quê? De que já teve aquela sua importância, de que já foi essencial. Só que não é por isso que ele vai ser descartado, porque muitas vezes um arquivo permanente ele tem o quê? Um valor histórico. Então, olha só, são conservados os documentos que já prescreveram administrativamente. Então, olha só, aqui no intermediário ele está esperando esse prazo, enquanto aqui no permanente ele já ocorreu esse prazo. Então, é por isso que, olha só, a conjugação do verbo aqui. Então, aqui, voltando no permanente, são conservados os documentos que já prescreveram administrativamente e se conservam em razão do seu valor histórico para a sociedade. Então, quando falar de estágios de evolução do arquivo, são três. Quais são esses três? Corrente, intermediário e permanente. E sempre tem que lembrar nessa ordem aqui, de corrente, intermediário, que é sempre no meio, e permanente no final. E aí, voltando na questão, como ele quer saber qual é o tipo de arquivo, onde ele é utilizado todos os dias, ou seja, ele é corrente, ou ele é frequentemente utilizado, ou ele é bastante procurado. Então, qual seria esse tipo de arquivo que eu acabei de falar aqui? Seria a letra D, seria um arquivo corrente. Então, só para destacar, quais são os estágios de evolução que tem aqui nessa questão aqui? Seria o corrente, que a gente acabou de ver, também seria o intermediário e também o permanente. E aí, sobra essa letra C e a letra E. Onde a letra C, de acordo com a minha pesquisa, mas eu deixo também com vocês para me responderem aí pelos comentários, que o arquivo morto seria o arquivo permanente, aonde vamos dizer assim, isso daqui é questão de nomenclatura, de outros autores e tudo. Só que hoje, ultimamente, o que mais é utilizado é esse permanente aqui, porque lembra lá do conceito que a gente viu, que mesmo ter prescrito lá o seu valor, o seu prazo, ele tem sim uma importância histórica. Mas se você souber mais de informação sobre o arquivo morto, você comente aí por gentileza. E aí, por fim, na letra E, eu não encontrei nada sobre essa parte aqui de transferência. E mais uma vez, se caso você souber de qualquer coisa sobre esse termo aqui, é só comentar. E aí, mais uma questão que caiu também na SEMAS aqui, de arquivologia, ela está relacionada ao CONARC. O que é o CONARC? É o Conselho Nacional dos Arquivos. Então, olha só, essa parte de arquivologia tem uma lei super interessante que a gente tem que ter noção, aonde eu vou colocar o link do vídeo que eu já falei sobre essa lei aqui na descrição
desse vídeo que eu estou fazendo agora, onde eu falo sobre essa lei aqui, a lei sobre esse Conselho Nacional. Então, esse Conselho Nacional dos Arquivos aponta o quê? Diretrizes, regras, essas coisas. Para quem? Para os repositórios arquivísticos digitais. Então, repositório a gente lembra sempre que é onde guarda. Só que guarda o que nesse caso aqui? São os arquivos digitais e ainda tem essa palavrinha aqui, confiáveis. Além disso também tem um arquivamento e a manutenção dos documentos arquivísticos digitais em suas diversas fases. Porque assim, pessoal, em um arquivo, por exemplo, assim, um arquivo em um papel A4, a gente sabe que precisa de muito cuidado para se manter. Por exemplo, sem rasura, sem um furinho nele, essas coisas. Então, esse cuidado que a gente tem assim com o papel, a gente também tem que ter cuidado com o arquivo que ele seja digital. Porque qualquer coisa, se a gente não souber aplicar bem, por exemplo, algo de informática, alguma coisa assim, a gente pode perder esse arquivo aqui. E o pior disso é que perde de uma vez. Que nem o de papel também, né? Então, de acordo com esse conselho aqui, os repositórios, que é onde guardam, no caso aqui o tipo de repositório que ele está falando, são os digitais confiáveis, devem, entre outros. Então, quais são essas diretrizes que ele aponta de como esses repositórios têm que fazer para manter esses arquivos digitais a salvos? Então, quando a gente vai procurar o material sobre isso daqui, que eu vou deixar o link desse material no final do vídeo e também no link da descrição aqui. São 8 diretrizes. Então, olha só, lendo só esse textinho aqui. O repositório digital confiável é um repositório digital que é capaz de manter autênticos os materiais digitais, assim como preservá-los e prover acesso a eles pelo tempo necessário. Então, quais são as diretrizes que o Conselho indica? Então, esses repositórios devem o quê? Deve fazer 8 coisas, só que aqui eu vou falar em torno de 5, porque lá na questão ele fala em torno de 3. Então, olha só. A primeira diretriz aqui que ele fala assim é o quê? É aceitar, em nome dos seus depositantes, a responsabilidade pela manutenção dos materiais digitais. Ou seja, o pessoal não pode dizer se perder um arquivo digital, falar, não foi culpa minha. Não, porque ele tem que aceitar essa responsabilidade. Afinal, essas diretrizes aqui, ele diz aqui, olha só, é para preservar esses documentos. Então, ele tem que aceitar essa responsabilidade. Uma outra diretriz que ele fala também, o conselho, é o quê? Dispor de uma estrutura organizacional, é lógico, por isso que ele pede tanto nessa ênfase de preservar. Então, dispor de uma estrutura organizacional que apoie não somente a viabilidade de longo prazo dos próprios repositórios, mas também dos materiais digitais sob sua responsabilidade. E aí, mais uma outra diretriz que ele fala aqui é o quê? Dispor também o quê? De políticas. Então, para onde a gente corre? A política sempre está no meio, até aqui no repositório digital. Então, dispor de políticas, práticas e desempenho para que possam ser auditáveis e mensuráveis. E aí tem mais outro também aqui, que é o quê? Considerar para desempenhar suas responsabilidades de longo prazo os depositários e os usuários de forma aberta e explícita. E aí, mais uma aqui, diretriz, ele fala assim, que é observar os seguintes fatores relativos às responsabilidades organizacionais e de curadoria dos repositórios, como o escopo dos materiais depositados, gerenciamento do ciclo de vida e preservação, a atuação junto a uma ampla gama de parceiros, questões legais relacionadas com a propriedade dos materiais armazenados e, por fim, implicações financeiras. Então, você percebe que essas diretrizes aqui, ela envolve praticamente todo mundo. Então, vou colocar assim, todos. Então, ela envolve todos, a fim de manter esses arquivos a salvos, autênticos, como ele fala assim. Autênticos, preservados e acessíveis, que é isso que é a finalidade num arquivo, ser acessível. Então, voltando na questão, a gente vai ver mais outras diretrizes aqui. Lá a gente viu 5. Então, aqui, olha só, ele fala mais 3 aqui, só que a gente vai ver o erro de cada uma delas aqui. Então, olha só, no primeiro item ele fala que demonstrar sustentabilidade econômica e transparência administrativa. Sim, quando assim, muitas vezes a gente faz questão da setup, assim, tá muito certinho, possivelmente ela está correta, mas nesse caso aqui ela está correta sim, que ela está como uma das diretrizes. Então, o primeiro item aqui estaria correta. Já o segundo, antes da gente ler,
que eu já até marquei aqui, a gente já percebe que essa primeira aqui, que a gente acabou de ler, é a única alternativa correta. Então, o segundo aqui, vamos ler. Ele diz o quê? Projetar seus sistemas de acordo com convenções e padrões comumente aceitos, no sentido de assegurar de forma episódica. Episódica não dá que ele tem aquela ideia de... Já diz a palavra, né? Episódio. Ser episódio, ele é curto, ele tem aquele prazo já certinho, né? E você acha que isso aqui, ele tem que ser aplicado nesse tipo de tempo curto? Não, né? Então, continuando aqui, né? De forma episódica, a gestão, o acesso e a segurança dos materiais depositados. Como a gente viu, essas diretrizes aqui, ela é tudo para manter. Então, lembra lá? Para manter ele autêntico, assim como preservado, assim como também acessível. E você acha que todo esse trabalho aqui de gestão, ele tem que ser de forma episódica, de forma curta, vamos dizer, temporária também? Não, ela tem que ser de a longo prazo. Então, olha só, quando a gente olha lá no textinho, ele fala o quê? Projetar seus sistemas de acordo com convenções e padrões comumente aceitos. No sentido de assegurar de forma contínua. Então, não é de forma episódica. É de forma o quê? Contínua. A gestão, o acesso e a segurança dos materiais depositados. Então, o segundo item já estaria incorreto. Mas como a gente já viu, né, só o item 1 que está correto. E o terceiro item aqui, ele fala assim, que estabelecer metodologias para avaliação dos sistemas que considerem as expectativas de confiabilidade esperadas, de forma circunscrita pela alta liderança executiva do órgão. Tá meio estranho, não é? Só pela alta liderança executiva? Afinal, como eu falei, né? Olha só, lembra lá dessa ideia de autêntico, preservado e acessível? Acessível quem? A todos. A todos seria, por exemplo, a comunidade. Então, bora lá ver o que diz lá na diretriz certinha, né? Estabelecer, sim, metodologias para avaliação dos sistemas que considerem as expectativas. Então, de quem que ele vai considerar essas expectativas de confiabilidade esperada por quem? Pela comunidade, não pela alta liderança executiva do órgão. Então, viu como é que é? Então, o primeiro item aqui é o que está correto. E por fim, mais uma questão aqui também que caiu no concurso da SEMAS, ela é sobre a tabela de temporalidade. Então, compõe a configuração da tabela de temporalidade e destinação os seguintes campos, exceto. Então, lembra lá o que é o exceto? Ele quer o que não faz parte, ele quer o errado. Então, falando um pouco sobre esse tema aqui, a tabela de temporalidade ela é um instrumento que determina o quê? O prazo de permanência. Então, olha só, mais uma vez lendo aqui, tabela de temporalidade. Temporalidade vem de tempo. Tempo seria o prazo. Prazo de quem? Do arquivo. Então, olha só, ele é um instrumento, essa tabela de temporalidade, um instrumento que determina o prazo de permanência do documento em um arquivo. Então, olha só, lembra lá da diferença de documento para arquivo? Tem um vídeo que eu falo sobre isso. Assim como também a sua destinação. Porque lembra lá que os arquivos eles sempre passam por aqueles estágios de evolução, onde começa pelo corrente, intermediário e depois permanente? Então, dependendo do arquivo, ele vai haver uma destinação final após esse prazo. Então, pois existem documentos que devem ser guardados por mais tempo. Então, principalmente são documentos dessas áreas contábeis, principalmente dessas grandes empresas que tem que guardar balancetes, essas coisas. Nota fiscal, olha só como é importante, por exemplo, no caso do imposto de renda, financeiro e pessoal. Então, principalmente naquela área de RH. Então, eu trouxe essa imagem aqui de uma tabela de temporalidade, onde ela é formada aqui por quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, olha só. Primeiramente, a gente tem um código. Então, lembra lá também que tem uma estrutura, um tipo de organização dos arquivos que é por código. Então, aí olha só o código que tem aqui, 01, 01.01 e assim vai. E aí dentro de cada código ele vai representar uma coisa. Que coisa? Uma classificação arquivística. Então, por exemplo, aqui no código 01, ele é o quê? Um assessoramento técnico legislativo. Mas tem um outro também que ele está dentro desse assessoramento, que é o 0101.
que ele já é mais profundo ainda nessa temática aqui. E assim vai. Então, cada código aqui, ele vai ter uma classificação específica. E cada arquivo desse daqui, porque a gente está falando de um tipo de arquivo aqui, ela vai ter a sua fase. Além da sua fase, ela vai ter o prazo que vai ficar nessa fase. Então, por exemplo, aqui, a gente pode ver as fases aqui, as fases correntes, intermediário e, por fim, destinação final. Então, a gente vê que cada uma delas aqui possui um prazo, que é isso aqui que a tabela de temporalidade nos informa. Então, de acordo com essa fase aqui, é que vai ter um prazo. Então, por exemplo, aqui nesse último documento aqui, na fase do arquivo corrente, ele vai ter que ficar por 2 anos. Aí no arquivo intermediário, ele não vai poder ficar por muito tempo, porque olha só de quanto tempo? 0. E aí a sua destinação final, o que que é? É a eliminação. E aí, além disso, a gente sempre tem que ter a observação. Então, aquelas coisas que a gente observa num documento, que tem que anotar aqui. Então, olha só essas observações bem interessantes aqui. Então, olha só, nesse primeiro arquivo aqui, a gente vê o código, assim como vê a classificação arquivística. Só que quando a gente vai ver as fases aqui, ela não possui nenhum prazo. Então, olha só o que ele fala aqui na observação, tipo uma explicação, né? Não ocorre a classificação nem a avaliação de documentos do nível função. Então, assim, ele vai estabelecendo a relação de todos esses itens aqui que compõem a tabela de temporalidade. Então, voltando lá na questão, ele quer saber o exceto, o que não faz parte dessa tabela de temporalidade e destinação. Então, quais são os campos? Então, a gente viu que o código e o descritor do código ela faz parte. O prazo de guarda a gente viu também. A destinação final ela é super importante. Correlações? Não, né? A gente não viu isso lá. Mas a gente viu o quê? As observações. Então, a alternativa incorreta, aqui não faz parte da tabela de temporalidade e destinação, são as correlações.